Na aula de hoje, veremos a operação de radiciação. Radiciação é uma operação bastante importante dentro da matemática. Juntamente com a potenciação, muitas das regras da radiciação se intercalam com as regras da potenciação. Veremos depois na aplicação dos exercícios. A radiciação é representada dessa forma. Esse símbolo aqui, que chama-se radical, o índice da raiz, que é o número que vai aqui, chama-se índice da raiz, e o que vai dentro aqui do símbolo de radical, que se chama radicando. Então esses que são os termos que nós vamos usar: o radical, o radicando e o índice da nossa raiz. Veremos agora nos passos seguintes as propriedades que envolvem as regras que envolvem radiciação. Então temos aqui a primeira regra. Se eu tenho a raiz de índice n de um radicando A, e isso tudo elevado a um expoente n, ou seja, uma potência de um radical. Quando eu tenho assim, elevado a um expoente n de um índice n, ou seja, o expoente lá é igual ao índice aqui, então o valor disso tudo é o próprio valor do radicando. Então, raiz de índice n de A elevado a n é o próprio A. Exemplo, se eu tenho aqui um exemplo, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, o que acontece? O expoente disso tudo é igual ao índice, que quando é índice 2 eu não preciso colocar, igual aqui. Quando eu não coloco nada é porque é índice 2. Então eu tenho aqui, o expoente é igual ao índice. Qual o valor disso? É o próprio radicando, o 3. Exemplo 2. Eu tenho aqui a raiz cúbica de 8 e tudo isso é elevado ao cubo. Isso tudo é igual a 8, que é o próprio radicando. Porque o expoente lá é igual ao índice. Então eu não preciso fazer nada, é só copiar aqui, o radicando é o valor dessa operação. Podemos fazer aqui, ó, por exemplo, o que é a raiz cúbica de 8? A raiz cúbica de 8 é 2. 2 elevado ao cubo é 8. Então não precisa nem fazer a operação. Se o expoente lá é igual ao índice, o valor é o próprio radicando. A segunda regra de radiciação. Se eu tenho aqui a raiz de índice n de um radicando A elevado a n, eu posso pegar esse expoente aqui e passar para dentro do radical, aqui, e fazer esse radicando elevado a n. Então, a raiz de índice n de um radicando A e tudo isso elevado a n é a mesma coisa que a raiz de índice n desse radicando elevado a n. Passar como expoente do radicando. Exemplo, eu tenho aqui raiz quadrada de 4 elevado ao cubo. Ó, quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. É igual a 2 elevado ao cubo, que é 8. Então eu posso passar esse 3 aqui para dentro do meu radical e fazer que raiz quadrada de 4 elevado ao cubo é igual a raiz quadrada de 4 elevado ao cubo. Em vez de fazer toda a raiz elevada ao cubo, eu posso passar esse expoente como sendo o expoente do radicando e fazer raiz quadrada de 4 elevado ao cubo. Quanto que é 4 elevado ao cubo? É 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. E quanto que é a raiz quadrada de 64? É 8. Então, é a segunda regrinha. Uma potência de um radical, de um valor expresso por um radical com certo índice, radicando com um certo índice, eu posso passar esse expoente para dentro e fazer, então, dessa forma. É a segunda regrinha. A terceira regrinha. Quando eu tenho um radical sobre um outro radical, um radical abrigando um radical, ou um radical dentro de um radical, como é o nosso exemplo.
eu tenho uma raiz de índice n de uma raiz de índice p de um radicando A. Ó, eu posso multiplicar esses índices e fazer um só radical. Por exemplo, radical desse radicando A, cujo índice vai ser o produto de n vezes p. Eu posso fazer, condensar num só radical, cujo índice é o produto dos índices desses radicais. Por exemplo, eu tenho aqui raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Eu posso fazer raiz de índice 2 vezes 3, raiz de índice 6 de 64, que é a mesma coisa. Então, se eu pegar e fizer separadamente, quanto que é a raiz cúbica de 64? É o 4. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. Então, raiz cúbica de 64 é o 4. Agora, isso tudo está dentro de uma raiz quadrada. Então, quanto que é a raiz quadrada de 4? É o 2. Então, é a mesma coisa que raiz sexta de 64. Se fizermos que raiz sexta de 64 é a mesma coisa que a raiz sexta de 2 a sexta, porque se fizermos a decomposição em fatores primos de 64, vai chegar que 64 por 2 dá 32, que por 2 dá 16, que por 2 dá 8, que por 2 dá 4, que por 2 dá 2 e que por 2 dá 1. A decomposição, então, é 2 na sexta. O 64 é 2 na sexta. Então, a raiz quadrada da raiz cúbica de 64 é a mesma coisa que a raiz quadrada da raiz cúbica de 64. A raiz cúbica de 64 é o 4 e a raiz quadrada de 4 é o 2. Ou posso fazer direto. É 2 vezes 3, ou novo índice, raiz sexta do 64. Que seria raiz sexta do 2 a sexta, quando eu faço a decomposição do 64 em seus fatores primos. Raiz sexta de 2 a sexta. E aqui já trabalhando com potência, então, que nós vamos ver a regrinha também de radiciação, que eu posso converter isso em potência. É a mesma coisa que o 2, o radicando, elevado, isso aqui como expoente, numerador do meu expoente fracionário, e o índice como o denominador. Então, a mesma coisa que 2 elevado a 6 sobre 6, que simplifica é 2 na 1, que é o 2. Então, essa regrinha aqui. Quando eu tenho radical sobre radical, eu posso colocar tudo dentro de um só radical. Eu posso ter um monte de radical, um sobre o outro. Exemplo 2. Tenho aqui raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de 20. 4 radicais, um sobre o outro. Eu posso fazer a mesma coisa que raiz do radicando 20, e cujo índice vai ser o produto desses índices aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, eu posso representar tudo isso aqui por raiz de índice 16 do radicando. Então, eu faço o produto dos índices das raízes, que está uma sobre a outra. Mais uma regrinha de radiciação. Regra 4. Se eu tenho raiz de índice n e o radicando, que está dentro do radical, é o produto de vários fatores, por exemplo aqui, é A vezes B vezes C. Raiz de índice n de A vezes B vezes C. Eu posso desmembrar. Cada um desses fatores pode ser representado por um radical com esse mesmo índice aqui. E posso fazer produto de radicais. Então, o radical de produto de números pode ser igual ao produto de radicais desses números, com o mesmo índice. Então, aqui, raiz de índice n de um radicando A vezes B vezes C é igual a raiz de índice n do A vezes raiz do índice n de B vezes a raiz do índice n de C. Mais útil aqui, talvez seja a operação inversa, quando eu tenho o produto de radicais de mesmo índice
Eu posso colocar tudo isso num só radical e pegar esses radicandos e colocar dentro do radical como um só radicando. Vamos para exemplo. Primeiro, eu tenho aqui raiz quadrada e o nosso radicando expresso por 4 vezes 9 vezes 16. Raiz quadrada de 4 vezes 9 vezes 16. Eu posso desmembrar, fazer raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 16. Que dá o quê? Raiz quadrada de 4 é 2, de 9 é 3 e 16 é 4. Eu posso fazer como o produto de 2 vezes 3 vezes 4. 2, 3, 6, 6 vezes 4, 24. Ou então, se eu pegar e fizer o produto disso aqui, 4 vezes 9 vezes 16, dá 576. Quanto que é a raiz quadrada de 576? Se eu fizer a decomposição em fatores primos, esse número 576, eu vou ver que é 2 à sexta vezes 3 ao quadrado. Então, representando esse 576 se radicando em forma de potências, eu tenho que a raiz quadrada de 2 à sexta vezes 3 ao quadrado. E agora eu posso simplificar esses expoentes com o índice. Por exemplo, 2 à sexta, 6 simplifica com o 2 dá 2 e dá 3. E eu tiro então esse 2 para fora do radical. Saindo para fora do radical fica 2 à terceira, porque simplificou o 6 com o 2. Aqui, 3 à segunda, o 2 simplifica com o 2. E fica só o 3, tiro para fora do radical. Então fica 2 à terceira vezes 3. 2 à terceira é 8, 8 vezes 3, 24. Então é a nossa propriedade. Quando eu tenho dentro do radical, ou seja, no radicando um produto de números, eu posso desmembrar e fazer a raiz de cada um desses fatores. Muitas vezes essa operação facilita muito, principalmente a operação inversa. Às vezes eu tenho um radicando, eu posso fazer a fatoração, desmembrar, igual eu fiz esse exemplo, e daí tirar, fazendo a raiz de cada um desses fatores, que muitas vezes eu com isso consigo tirar parte do número, ou dos fatores que compõem um certo radicando, eu consigo desmembrar e tirar para fora da raiz. Uma operação bastante usada na matemática. Veremos na sequência. Temos aqui a nossa quinta regrinha de radiciação. Se eu tenho aqui raiz de índice n de uma fração, a sobre b, eu posso distribuir esse radical de índice n para numerador e para denominador. Então eu posso transformar isso aqui em raiz de índice n do numerador, que é o a, dividido pela raiz de índice n do denominador, que é o b. Então eu posso desmembrar, usar o mesmo índice para o numerador e para o denominador e desmembrar em raiz de índice n de uma fração a sobre b é igual à fração de índice n desse numerador e desse denominador. Que muitas vezes também é muito útil a operação inversa. Às vezes eu tenho um radical no numerador, um radical no denominador, eu posso converter num só e fazer a divisão dos radicandos, que facilita às vezes sobremaneira a operação. Eu tenho aqui um exemplo. Raiz quadrada de 16 sobre 4. Ó, se eu fizer de maneira direta, raiz de 16 sobre 4 é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Mas eu posso desmembrar. Fazer raiz quadrada de 16 dividido por raiz quadrada de 4. Quanto que é a raiz quadrada de 16? É 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. 4 sobre 2, 2. Então eu posso desmembrar. Eu posso colocar uma raiz de índice n de um quociente em um quociente de raízes de índice n, que é a mesma. A nossa sexta regrinha. Se eu tenho um número fora do radical aqui, que multiplica um radical de índice n de um radicando b, eu posso passar esse número que está multiplicando aqui o radical para dentro desse radical. Basta que eu faça uma potência, esse número elevado a uma potência cujo expoente é o índice, e passo para dentro do radical. Por exemplo, o número a que multiplica a raiz de índice n do b. Eu posso passar esse a para dentro do radical e fazer a raiz de a elevado a n, elevado ao índice, vezes o b. Fica um radicando só. Exemplo,
Eu tenho aqui número 2, primeiro exemplo. Número 2 que multiplica a raiz quadrada de 16. Ó, raiz quadrada de 16 é o 4. Então, se eu fizer separadamente 2 vezes a raiz quadrada de 16, é 2 vezes 4, que é 8. Mas se eu passar... Isso aqui, muitas vezes, é mais útil para poder tirar fatores de dentro de um radical. Por exemplo, eu tenho aqui raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 4 ao quadrado. Raiz quadrada, eu estou aqui com o índice 2. Não precisava representar quando o índice é 2, basta pôr o símbolo do radical. Ó, eu posso simplificar esses expoentes. O expoente do 2 aqui é 2, simplifica com esse 2. E tiro ele para fora do radical. 2 dá 1. O expoente do 3 aqui é 2 também, simplifico também e tiro o 3 do radical. O expoente do 4 é 2, simplifico também e fica 4 fora do radical. E aí é o produto, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Então eu posso tanto colocar um número para dentro de um radical ou tirar fatores de dentro desse radical para fora. Basta simplificar o seu expoente com o índice da raiz. É bastante útil tirar um número de dentro de um radical. Às vezes é muito interessante. Agora temos aqui a nossa sétima regra. Se eu tenho um número elevado a um expoente que é uma fração negativa, eu posso fazer o inverso de um radical, cujo índice é esse denominador e a raiz desse radicando, esse A vira radicando elevado ao P, que é o numerador. Então é o inverso de uma raiz com índice N e desse radicando elevado a P. Exemplo, eu tenho aqui A elevado a menos P sobre N. Isso aqui é uma regra de potenciação que já foi vista em aula anterior. Quando o expoente é negativo, é a mesma coisa que o inverso da base dessa potência. Então aqui, A elevado a menos P sobre N é igual a 1 sobre A elevado a P sobre N, mudando o sinal. Só que daí, quando é assim, eu posso representar em forma de fração, que é a raiz de índice N de A elevado a P, que é a nossa regra aqui. Uma potência em forma de fração e negativa, eu posso fazer o inverso disso aqui e converter esse expoente em positivo. E daí converter em fração. Um exemplo. Segundo. 4 elevado a menos 3 meios. Eu posso fazer 1 sobre esse 4 elevado a 3 meio, agora positivo. E esse 4 elevado a 3 meios, eu posso representar em forma de radical, que é raiz de índice 2, esse denominador será o índice dessa raiz, e o numerador será o expoente do 4. Então, 4 elevado a menos 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre 4 elevado a 3 meios, que é igual a 1 sobre raiz quadrada de 4 à terceira, que é igual a 1 sobre 4 à terceira é 64, que é 1 sobre raiz quadrada de 64, que é 8, que é igual a 1 sobre 8. Então, é essa operação que eu posso fazer, já que combinando com regras de radiciação. Nos exercícios que faremos em próximos vídeos, em próximas aulas, vamos trabalhar bastante com essas propriedades, misturando inclusive propriedades de radiciação com propriedades de potenciação, que os exercícios fazem muito isso, misturam as propriedades de radiciação e potenciação. Faremos isso nos exemplos nos próximos vídeos. Se você gostou dessa aula, clique no joinha ali embaixo
E se inscreva nesse canal para receber as próximas aulas. E não perca também de assistir as outras aulas já postadas nesse canal, no canal Tudo Fácil. Temos muitos assuntos interessantes já abordados. Até mais!